Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Elevemos o pensamento a Deus nesse momento para agradecermos a bênção de estarmos nos reencontrando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, devedores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. O tema do nosso evangelho desta manhã é um evangelho muito interessante, e eu vou explicar por quê. Eu estou falando de manhã, embora eu esteja gravando à noite, tá? O tema é libertação espiritual. Eu recebi 4 cartas de centros espíritas de diversas cidades, me pedindo informação, orientação. Ficaram muito tempo parados. E ao voltarem, ao fazer consultas espirituais para os seus trabalhadores, tiveram uma surpresa. De cada 10 trabalhadores, só 3 a 4 estão em condições de retomarem suas tarefas. Eu pediria para esses dirigentes de centro lerem este livro, O Sétimo Selo, da página 120 à página 140, aonde vocês perceberão a força que as trevas têm. Eles se amam, são organizados, são disciplinados e levam a sério, muito a sério, as missões que eles recebem. No ano 2000, Maria Modesto Cravo faz uma afirmação interessantíssima. As trevas uniram forças para ver se consegue destruir as casas espíritas e abalar o espiritismo. O espiritismo nunca será abalado, meus irmãos, mas as casas espíritas e os espíritas correm o risco, sim, de serem levados pela onda. Tema libertação espiritual está no livro Cura e Libertação, do José Carlos de Luca. Veja bem o que fala, o aconselhamento que se diz aqui. Eu não citei o autor deste livro, mas é bom vocês marcarem, porque as obras dele são maravilhosas. Antônio de Marche, Espírito Irmão Virgílio. Olhem bem o que fala o André Luiz. Nunca acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos. Procure reparar o ritmo da própria vida. Procure examinar a tua receita, a tua despesa, suas ações e reações, seus modos, suas atitudes, seus compromissos e determinações.
e reconhecerás que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Nunca se esqueça que cada um de nós que está neste momento reencarnado no planeta Terra está no seu melhor momento, na situação que necessita, com os amigos e companheiros que necessitam, com os familiares que precisa e necessita para a sua evolução, frequentando uma casa espírita que você precisa e necessita. Porque cada casa espírita tem um guarda-chuva mediúnico, tem uma proteção espiritual diferenciada. Por que diferenciada? Porque nós recebemos o amparo e assistência na medida que nos interligamos com espíritos de escola. Semelhante auxiliará semelhante. Diz lá, meus irmãos, a maioria do ser humano tem uma péssima tendência de transferir a terceiros a culpa pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades. É muito difícil a gente reconhecer, a gente admitir as nossas parcelas de responsabilidades pelos fracassos que enfrentamos. É muito cômodo você criar uma dificuldade, criar um obstáculo e afirmar que aquilo que você conquistou, obstáculo ou dificuldade, é culpa do outro. Seja ele um chefe, um empregado, um professor, ou cônjuge, ou parente, ou governo. Nem mesmo os espíritos inferiores, meus irmãos, escapam da acusação de serem os responsáveis pelos nossos tropeços. Vou fazer uma advertência muito séria para quem achar que deve levar a sério. Na China, a pandemia do vírus Omicron já está voltando a atingir certas regiões com força total. E no nosso país, o Brasil, nas duas principais cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, vamos ter carnaval. As trevas estão gargalhando. E eu me pergunto, se uma nova pandemia vier para o Brasil, levando, ceifando a vida de muitas pessoas, a quem culparemos? Quando a possibilidade de sofrermos uma influência espiritual, não se pode negar que os espíritos inferiores conseguem sim interferir negativamente em nossa vida, desde que você deixe, desde que você se sintonize na faixa vibratória negativa. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, fala lá
Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Você já leu esse livro? Se não leu, procure lê-lo, especialmente esse capítulo. A intervenção dos espíritos no mundo corporal. Porque nós sabemos que tanto quanto os bons espíritos atuam em nosso favor, os inferiores, aqueles que estão afastados de Deus momentaneamente, tentam também de todas as formas interferirem na nossa vida pessoal. A lição do menino André Luiz, entidade essa que se manifestou através de Francisco Cândido Xavier, ele afirma, é no sentido de que a maior parte das dificuldades, dos obstáculos que temos a transpor, é resultado da natureza de nossas ações ou omissões, e não propriamente de alguma interferência espiritual negativa, a qual acaso esteja ocorrendo, será sempre como causa secundária, nunca como causa principal dos nossos problemas. O maior obsessor que temos que enfrentar, meus irmãos, somos nós próprios. Somos os obsessores de nós mesmos. E um obsessor, ele não nos persegue à toa. Temos que ter mérito para isso. Olhemos um obsessor como um fiscal da nossa conduta. Porque quando nós percebemos que estamos sendo assediados pelas trevas, necessitamos procurar um bom centro espírita, fazer uma boa orientação com um orientador que conheça a doutrina e que tenha moral para te auxiliar, para te informar o que está ocorrendo. A interferência espiritual inferior somente se processa pelo contato com as nossas próprias inferioridades. Porque as nossas trevas interiores são reflexo das nossas trevas exteriores. Quando Jesus de Nazaré pediu que se ajudássemos, seríamos ajudados, ele fez um convite à renovação, à remodelação, a nos reinventarmos para melhor. Porque todo ser humano é bom. Mas Jesus nos desafiou a nos convidar a se tornar bom, que é diferente. Deve haver algum ponto de afinidade entre a maldade que vem de fora com o mal que ainda existe dentro de nós. Nenhum espírito inferior, meus irmãos, entrará na vida de quem quer que seja, se não tiver encontrado alguma porta que nós deixamos aberta. É por essa razão que o André Luiz adverte para não acusarmos os espíritos como responsáveis diretos pelos nossos fracassos. Quando será que o ser humano aprenderá a se tornar responsável? Porque errar
é humano. Reconhecer o erro é divino. E não errar mais é sublime. Se semelhante atrai semelhante, se eu estiver fazendo sempre o bem pelo bem, amando, perdoando, levando uma vida de verdadeiro cristão, as trevas podem até se aproximar de nós, mas não parará em nós. Note que é muito interessante. É uma entidade espiritual, no caso André Luiz, quem está pedindo para não acusarmos os espíritos pelas nossas quedas, pelos nossos fracassos, pelas nossas enfermidades. O André Luiz, que está no mundo espiritual, e ele tem autoridade moral para falar sobre o assunto, porque ele tem maior amplitude de visão sobre o assunto. A interferência espiritual negativa em nossa vida, meus irmãos, poderá ocorrer sim, agravando nossos padecimentos, mas ela não é a causa principal dos nossos problemas. A causa principal somos nós, está em nós. Essa é a verdade que precisamos urgentemente encararmos com maturidade. E não adianta, amados irmãos, procurarmos tratamentos espirituais, irmos ao centro 30 dias por mês, tomarmos um caminhão-pipa de água fluidificada. Se eu não mudar a fonte de atração da negatividade para mim, tudo isso é infrutífero. Então mude, por favor, seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes. Ore constantemente pedindo ajuda, auxílio, amparo ao seu mentor espiritual, aos protetores da casa que você frequenta. Demonstre que você quer mudar, que você quer evoluir, que você quer crescer. E ajudando-se, você será ajudado. Então não adianta a gente procurar uma casa espírita, como está falando aqui, para se afastar das energias negativas de nossa vida. Se nós próprios somos essa energia negativa, pulsando 24 horas por dia. Aí pede, como acabei de citar agora de pouco, o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Não adianta obtermos uma bênção espiritual, não, e continuarmos amaldiçoando a vida e as pessoas de quem vive e convive conosco. Como querer que o passe nos cure, se nós teimamos em não deixarmos passar a tristeza e a mágoa? Como pretender proteção para o nosso lar contra as forças negativas, se em casa impera o vício, a falta de respeito entre os familiares? Se a nossa casa não é nem um lar, nem uma casa, é um campo de guerra, é um campo de batalha, aonde ao invés dos familiares se amarem, pelo menos se tolerarem, se guerreiam. De que forma posso desejar que meus caminhos se abram?
se os meus pensamentos estão fechados na falta de confiança em mim e em Deus? De que nos adianta consultar os astros se não fazemos brilhar a estrela dos nossos talentos? São perguntas para nós anotarmos no papel e meditarmos nas respostas. Mas se você for responder essas perguntas, seja sincero. Admita que você está necessitando e precisando de ajuda. Porque muitas pessoas estão necessitando de ajuda, de amparo nesse momento. Mas por orgulho, por vaidade, por egoísmo, não vem. Quantas pessoas necessitam de amparo e de esclarecimento, mas têm vergonha de vir a uma casa espírita? E quando vem, entra em cima da hora e procura olhar na rua para ver se ninguém está observando que ele entrou ali. O Espiritismo, meu irmão, minha amiga, é a única religião do planeta que consegue nos esclarecer, nos elucidar, nos iluminar sob a influência negativa dos espíritos inferiores na nossa vida. Portanto, é preciso que a gente grave bem o que eu vou ler nesse momento. Companhias espirituais, energias que nos circundam, são atraídas pela nossa forma de agir, pensar e falar. A lei de atração e de repulsão é a ideia central que não podemos perder de vista. Semelhante estará sempre em busca de semelhante. E a todos os instantes estamos atraindo energias, espíritos de conformidade com o nosso padrão de comportamento. A atração se rege pela lei da afinidade, ou seja, semelhantes se atraem e opostos se repelem. A regra elementar é a de que o bem atrai o bem, repelindo o mal, e que o mal atrai o mal, afastando o bem. Somos, meus irmãos, uma usina poderosíssima de forças, atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais de acordo com a qualidade da nossa energia, a qual sempre será determinada pela maneira como agimos, falamos e pensamos. Nunca se esqueçam disso. Quantas pessoas vêm à casa espírita e falam: Hélio, eu estou sentindo calafrios, arrepios, estou sentindo uma dor no bulbo, que é a nuca, estou com os pensamentos negativos na cabeça. O que eu faço? Na casa espírita não tem milagre, meus irmãos. Se você não se ajudar, fica difícil ser ajudado. E a gente conscientiza as pessoas: mude, transforme-se, eleve-se, cresça, melhore-se. Portanto, cada um de nós faz a energia, e esta, como um poderoso imã, irá sempre de encontro a tudo que se lhe assemelha. Por tal razão que o André Luiz pede para que reparemos mais em nós do que na interferência espiritual negativa que possa nos atingir.
pense no bem, fale no bem, haja pelo bem, e você só atrairá o bem para você. Nós não podemos nunca ficar preocupados com o ladrão. O que nós precisamos, sim, é trancar as portas, os portões, para que ele não tenha acesso à nossa casa, principalmente à nossa casa mental. No livro No Mundo Maior, do André Luiz, psicografia do Francisco Cândido Xavier, eu pediria para as pessoas lerem urgentemente capítulo 3, Casa Mental, capítulo 4, Estudando o Cérebro. Se conseguirmos erradicar o mal em nós, estaremos cortando os fios que nos ligam espiritualmente às más influências. Libertar-se de uma perturbação espiritual implica em cortarmos nossos vínculos com as sombras. As sombras exteriores se ligam pelas sombras interiores. Há pouco tempo uma pessoa me procurou dizendo: estou no fundo do poço, necessito urgentemente de ajuda, fumo demais, bebo demais, só procuro companhias quase que iguais à minha. Como fazer? Falei, vai ser uma luta titânica, mas você precisa parar de beber, parar de fumar, parar de frequentar lugares mal frequentados, parar de ter essas más companhias, ajudar-se. Porque se você se ajudar, ajudado você será. E a pessoa disse: como é difícil, não, Hélio? Eu disse: sim. Não existe milagre. O milagre de mudar, o milagre de atrair coisas positivas está em você. Olha bem o que o André Luiz diz. O que me liga a um espírito maldoso é a maldade que alimenta as minhas atitudes e intenções. O que me une a um espírito vingativo é a minha resistência em perdoar. O que me prende a um espírito triste é a tristeza que cultivo no meu coração. O que me faz atrair energias negativas é a negatividade do meu modo de pensar, falar e agir. Se você se conscientizar que tudo isso que eu acabei de citar é real, você vai ter que se esforçar muito para se libertar. Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, eu disse codificador, porque tem muitas casas espíritas que falam: eu estou indo na minha casa espírita, que é uma casa kardecista. Está errada essa afirmação, meus irmãos. Porque quando você faz essa afirmação, por má interpretações, dá a impressão que a doutrina dos espíritos foi criada por Allan Kardec, e não foi. Ele só codificou as mensagens que chegavam de toda parte do planeta e compilou, classificou perguntas e respostas. Por isso que seria importante você, hoje, agora, começar a estudar o Espiritismo.
buscar se esclarecer, porque é a falta de conhecimento com discernimento que causa toda essa confusão, essa atração, esse gosto pelas coisas negativas e fáceis. Allan Kardec, então, o codificador do Espiritismo, afirma que se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. E poderíamos complementar dizendo: se não existisse algum ponto de maldade em cada um de nós, não haveria espíritos maus ao redor de nós. Devemos, portanto, observar a nós próprios para identificarmos por quais pontos as más influências estão se ligando a nós. Com absoluta certeza, amados companheiros, as nossas imperfeições morais são os pontos de contato. No livro Sinal Verde, a nossa irmã Espírito Sheila faz muitas advertências. E no livro Ideal Espírita ela diz uma mensagem muito interessante. No livro também Paz e Renovação, a mesma mensagem está lá. Portanto, a melhor técnica para se afastar o mau espírito de nós é o homem, o ser humano, se tornar um espírito bom. E para que possamos reparar melhor em nós, Sheila, através do Chico, nos mostra 10 sinais de alarme, indicando em quais momentos nos aproximamos de uma perturbação espiritual. Porque isto que eu vou ler são fulcros, são pontos negativos que podem atingir nossa alma. Quando nós entramos na faixa da impaciência, quando nós acreditamos que a nossa dor é a maior, quando nós passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz desta daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando nós passamos o dia a exigir esforço alheio sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através do fumo, do álcool, do entorpecente. Quando nós julgamos que o dever é apenas dos outros. Vamos meditar nesses pontos. Refletir que podemos, através deles, mergulhar num padrão de energia negativa que trarão muito embaraço para a nossa vida. E se já nos sentirmos ligados a essas forças perturbadoras de nossa paz, procuremos um socorro espiritual no templo da nossa fé, mas guardando a certeza de que precisamos paralelamente extinguir as labaredas das inclinações infelizes. Afinal de contas, como afirmava Chico Xavier, não adianta o diabo assoprar onde não há brasas. Espero que vocês meditem no que foi dito, porque é um auxílio objetivo
para a nossa modificação interior. Conheça o Espiritismo. Estude o Espiritismo. Um dia você pode precisar dele. Porque o Espiritismo está fadado a ser o futuro de todas as religiões. Porque no momento presente é a universidade dos espíritos imortais. E nos mostra comprovadamente que semelhante sempre procurará semelhante em todo o nosso imenso universo. Fiquem com Deus e até breve. Graças a Deus.